E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu lhes trago uma partida do match que foi jogado entre Magnus Carlsen e Yagis Erdogmus ontem no chess.com. Eles simplesmente começaram a jogar várias partidas de Blitz. O Magnus jogou 12 partidas contra esse garoto que tem 13 anos de idade e na verdade é um dos grandes mestres mais jovens, né? E na verdade ele é a criança mais jovem a chegar aos 2.600 de rating, se eu não me engano. E o Magnus venceu o match no geral, mas o Yagis jogou extremamente bem e tirou alguns jogos do Magnus. Como é esperado que o campeão mundial, ou melhor, o co-campeão mundial, vá ganhar de uma criança de 13 anos, eu peguei aqui uma partida que é a criança de 13 anos, na verdade, dando um couro no Magnus, e essa partida é muito legal, e na verdade dá pra aprender bastante com ela. Então, vamos lá. Brancas começam com E4, o Yagis estava de brancas aqui, o Magnus responde com E5. Temos então cavalo em F3 pressionando o peão de E5, cavalo em C6 defendendo o peão, e cavalo em C3 convidando o jogador de pretas aqui a jogar cavalo em F6, que é o que o Magnus joga, e essa daqui é a abertura dos 4 cavalos, porque, bem, os jogadores desenvolvem os 4 cavalos, né? Nessa posição tem duas maneiras que são padrão de jogar, qualquer outra coisa já vai ser considerada uma linha bem lateral, e a primeira é você contestar o centro com D4, que é a linha escocesa, e a segunda, que é a linha principal, é você jogar bispo em B5, ameaçando tomar o cavalo e ganhar o peão da casa de E5. No entanto, o Yagis joga o lance cavalo em D5, que é um lance que foi jogado pouquíssimas vezes, e é uma linha bem aguda. O jogador de brancas está, na verdade, gambitando o peão da casa de E4. Então, pretas podem simplesmente capturar o peão se quiserem. No entanto, né, no processo, o jogador de pretas vai acabar perdendo alguns tempos nesse cavalo. E o Magnus, é claro, aceita o gambito. Ele que gosta de jogar contra crianças justamente porque ele gosta desse estilo de jogo mais interessante que elas propõem. Então nós temos cavalo por E4. No momento que o cavalo aqui está no centro, o Yagis joga peão na casa de D4. Não com a intenção necessariamente de ofertar essa troca de peões, porque quando o Magnus capturar, ele vai querer trocar o cavalo no centro e vai querer tomar de volta, mas com uma ideia de que, como o Magnus que está aceitando os peões vai ficar atrasado no desenvolvimento, ele quer romper logo o centro do tabuleiro, trocar peões no centro, porque o rei do Magnus logo vai ficar exposto enquanto ele vai simplesmente poder fazer o roque. Então, quando o Magnus aceita, ao invés de simplesmente capturar de volta, ele joga bispo em D3, desenvolvendo com tempo no cavalo, e nessa posição, o melhor lance para o Magnus seria jogar cavalo em C5, voltando o cavalo enquanto ameaça o bispo da casa de D3. No entanto, o Magnus comete uma imprecisão e ele joga um lance que nunca foi jogado, né? Até então a posição é teórica, já havia sido jogada algumas vezes, poucas, mas já havia sido jogada, mas o Magnus joga cavalo em F6. E esse lance parece extremamente natural, parece fazer a mesma coisa que o lance cavalo em C5. Você volta o cavalo, ofertando uma troca, já que você tá com mais material. Nesse ponto o Magnus tem 2 peões a mais, mas a ideia que o Magnus queria, que fosse que o Yagis fosse trocar cavalos para o Magnus poder desenvolver a dama, ou forçar aqui o Yagis a tirar o cavalo dessa casa e perder um tempo também, não vai rolar. Na prática, tem um lance aqui muito forte que dá uma vantagem imediata para as brancas, que é o lance dama em E2, cheque. Com esse lance, né, o que o Magnus vai ter que fazer é não poder capturar o cavalo de dama quando a troca foi efetuada, porque você precisa bloquear o cheque de bispo, né? Você não pode bloquear de dama e perder a sua dama. E quando vê o bispo na casa de E7, o Yagis joga cavalo, toma cavalo, cheque, expondo aqui totalmente a estrutura de peões da ala do rei do Magnus. Depois de G toma F6, acabou a ideia de roque longo por parte do Magnus Carlsen. E mais, né? Além de você não poder fazer o roque longo, o peão ele atrapalha você tirar o bispo daqui, que por sinal tá atrapalhando a dama a sair, que atrapalha o bispo. E basicamente a posição do Magnus agora é extremamente difícil, porque você não consegue desenvolver as suas peças direito, enquanto Yagis vai lá e faz o roque. Então nós temos uma situação onde o Magnus tem muito material, mas em troca desse material, que são 2 peões a mais, ele precisa resolver um monte de problema, vai ter que jogar com ele no centro e vai ter que jogar lances extremamente precisos para provar que os 2 peões valem essa posição. Então, o Magnus joga peão na casa de D6, preparando para desenvolver o bispo de casas claras, e claramente ele não quer ficar correndo no centro, ele quer preparar para fazer um roque longo. O Yagis, sabendo disso, joga bispo em B5, ameaçando o bispo toma cavalo, que dobraria peões do Magnus, e o lance correto para o jogador de pretas aqui é lidar de maneira imediata com a cravada, jogando bispo na casa de D7, abandonando, na verdade, qualquer ideia de roque longo nessa posição, né? Você não vai conseguir tirar a dama, não vai conseguir rocar grande, e o computador ele quer que você jogue com o rei no centro mesmo.
O Magnus, ainda com esperanças de talvez conseguir um roque longo, mesmo que a ala da dama seja tão despedaçada quanto a ala do rei, estrutura de peões no caso, joga bispo em E6. Por quê? Porque ele quer deixar livre a casa de D7 para colocar a dama, para ele poder fazer o roque longo, mesmo que o Yagis queira de maneira imediata capturar esse cavalo, dobrando peões. Ele tá argumentando, você tá com tanto material a menos, você não pode sair trocando à toa. Se você trocar peça demais, o seu ataque vai morrer de qualquer forma, mesmo que eu tenha o rei no centro. No entanto, o Magnus não esperava o ataque que vai vir. Vem então cavalo em D4, pressionando o cavalo mais uma vez, e dama em D7, preparando o roque longo, né? O Magnus provavelmente previu isso. Se você quiser tomar o cavalo dobrando peões, não tem problemas, né? Vamos dizer, você vai lá e toma o cavalo, eu tomo aqui de peão mesmo, eu trago mais um peão pro centro, mesmo que eu acabe ficando com o rei no centro, pelo menos eu consegui desenvolver as peças e eu tenho vários peões centrais aqui. Só que o que o Yagis faz, é o lance mais preciso, ele joga dama em F3, ameaçando, na verdade, ganhar o peão, né? Ele tá ameaçando aqui, ó, não somente nessa posição, dobrar peões do Magnus, ele tá ameaçando igualar o material, porque ele já recuperou um peão na casa de D4, ele vai recuperar mais um, e aí você vai estar simplesmente correndo no centro sem compensação nenhuma. Então, o Magnus tenta desconectar o ataque da dama em cima do cavalo, ele joga o lance peão na casa de D5, e aqui nós temos um ponto crítico da partida, porque as brancas têm uma linha vencedora que não foi jogada na partida. Eu te convido a pausar o vídeo se você quiser, para tentar encontrar o que as brancas deveriam ter jogado, mas eu já te aviso, não é o lance torre na casa de E1, que foi o que o jogador turco jogou aqui na posição, não era a maneira correta de seguir, apesar de ser um lance extremamente lógico e natural. Pausou o vídeo, eu espero que você tenha encontrado, espero também que você já tenha deixado o like nesse vídeo, comentado aí embaixo para aumentar o engajamento e se inscrito no canal, mas a linha vencedora para as brancas é pressionar o cavalo, é jogar dama em C3 e você insistir em recuperar o seu material. E nessa posição, o problema é que pretas não tem nada que possam fazer, né? Por exemplo, se você tenta espantar o bispo aqui com A6, o mais incrível é que a ideia correta não é nem você tomar o cavalo, que é um lance bom, por sinal, né? Você vai tomar o cavalo, o adversário toma, você toma de cavalo, você tá numa posição bem melhor para as brancas, mas essa nem é a maneira mais precisa de jogar. A maneira mais precisa de jogar é voltar o bispo e manter a pressão e você argumentar que a sua ameaça de executar a pressão no cavalo à captura é mais forte do que a execução da captura. Então, enquanto você mantém essa pressão, você segue trazendo peças para o jogo. E você não deixa o jogador de pretas lidar com a cravada de maneira nenhuma, você não deixa o jogador de pretas tirar essa dama daqui e afins. E o lance B5 não funciona porque o peão de B ele precisa defender o cavalo. Então se você jogar B5, dá até mesmo pra gente sacrificar o cavalo em B5 ao invés de tomar aqui em C6 imediato. Dá, por exemplo, pra jogar cavalo por B5, bispo toma e você, de qualquer forma, ainda tá nessa cravada horrorosa, ainda vai perder o cavalo de qualquer maneira, né? No entanto, essa linha foi perdida, nós tivemos torre em 1, as brancas ainda estão um pouco melhores, mas não estão mais ganhando como na posição anterior. E agora o Magnus joga o lance peão em A6, forçando o Yagis a capturar o cavalo. E aí ele não recupera o material. Ele pode capturar o cavalo, Magnus toma com o peão de B. O Magnus ele tá com a estrutura de peões, né? Essa estrutura de peões aí que somente uma mãe seria capaz de amar. Não dá pra fazer rock curto, não dá pra fazer rock longo, né? Não dá pra fazer nada. Mas, porém, contudo, todavia, ele tem mais material e ele tem um monte de peões no centro do tabuleiro que ele vai começar a avançar. Então nós temos bispo em F4, desenvolvendo a peça que restava, e C5 chutando o cavalo. Nessa posição, é mais natural você voltar o cavalo, tipo, para uma casa como B3, E2, né, e tentar rodar ele para alguma outra posição. Mas o Yagis, na verdade, resolve capturar o bispo, que de certa maneira conserta a estrutura de peões do Magnus, né, deixa ele capturar desdobrando peões, mas também expõe o rei, né? Ao capturar com o peão de F, o rei agora está exposto ao cheque dama em H5, que pode ser relevante no futuro. Aproveitando que as pretas não têm torres conectadas e que tem uma cravada no peão de D, aqui o Yagis joga peão na casa de C4, tentando estourar o centro do tabuleiro. Não dá para jogar tipo D5, porque vai pendurar a torre. Então o Magnus tem que jogar peão na casa de C6, apoiando o peão. E agora nós temos o dama em H5 cheque. Depois de rei em D8, temos torre na casa de D1, pressionando a coluna D, que agora contém, né, um peão, uma dama e um rei. O Magnus tentando manter a posição relativamente fechada, porque quanto mais aberta for a posição, mais perigoso é você estar com o rei no centro. Então ele joga o lance peão na casa de D4. E nessa posição, nós percebemos o tanto que essa criança, não uma criança de 13 anos, entende do jogo de xadrez. Cara, é uma visão de tabuleiro incrível que esse menino tem. Ele joga o lance
4, sacrificando um peão para tentar gerar fraquezas posicionais de longo prazo, né? Ele tá sacrificando esse peão para tentar manter a estrutura do Magnus, assim, horrorosa. Então, por exemplo, se você captura, o primeiro problema é que você pode até capturar aqui na casa de D4, né? Torre por D4 imediato é totalmente possível. Você troca as duas torres pela dama e nessa posição, por exemplo, né? A dama defende a torre. A dama vale mais do que as duas torres porque o rei do jogador de pretas está completamente exposto, as peças estão muito caóticas, né? Não tá nada se defendendo, nada coordenado, portanto a dama certamente vai sair catando material. Mas o lance B4, né, o Magnus claramente não captura, acaba forçando o Magnus a montar uma cadeia de peões, jogando o lance E5, que defende o peão de D4 que estava ameaçado com o tempo no bispo. Então, Yagis volta o bispo calmamente, o Magnus captura o peão, e agora não tem mais torre por D4. Mas ele forçou o Magnus a montar uma cadeia de peões no centro do tabuleiro, o que deixa muito mais fácil de você fazer o quê? Romper a cadeia, oferecendo uma troca no meio dela e forçando a abertura da posição. Aqui, uma coluna vai se abrir. Vai ser ou a coluna E ou a coluna D, né? Mas alguma coluna vai se abrir. E esse rei no centro se torna cada vez mais problemático. O Magnus, então, resolve avançar o peão para E4, né? Já que vai perder o peão mesmo. Melhor perder na casa de E4, porque o Yagis vai ter que perder um tempo para poder movimentar esse peão de F e liberar o bispo. Então ele captura, torre por E4, C5 defendendo o peão da casa de D4. E beleza, a coluna E tá aberta. E agora a gente tem um ponto de pressão para atacar o rei negro. Vem o F5, é o tempo necessário para você poder abrir o bispo de casas escuras. E torre na casa de C8, simplesmente trazendo a torre para o jogo, né? A torre de A8 não estava jogando, traz ela mais para o centro, onde ela está defendendo o peão. E aí joga a torre em E1, ameaçando capturar o bispo ali na casa de E7. Temos torre em E8 por parte do Magnus, defendendo, e dama na casa de F7, renovando a ameaça da captura. Pode parecer que não está ameaçando capturar, porque está suficientemente defendido, né? Ameaçado 3 vezes e defendido 3 vezes, mas o problema é o rei exposto e o peão de F6, né? Então, por exemplo, nessa posição, se um lance aleatório for jogado, né? Um H6 da vida, aí teríamos torre por E7 e você tem que tomar de volta de torre. Quando você toma, aqui a gente não vai trocar tudo, né? A ideia não é trocar tudo, a ideia é você jogar algo como dama em F8, forçando o adversário a defender e depois capturar em F6, né? Então, depois dessa tomada, na verdade, eu acho que defenderia de dama, né? Mais preciso aqui defender de dama. E depois da tomada em F6, né? Tem uma cravada, tem várias maneiras de pressionar essa cravada e o jogador de pretas está numa posição completamente perdida. Então, o que o Magnus faz aqui é defender o peão de F6, que era o problema. Ele joga a torre em C6. Agora, aquela ideia toda não funciona mais, porque se você trocar em E7, né? No final da linha, você não tem como jogar dama para F6, não tem como justificar nada disso. A velocidade que os caras calculam esses probleminhas táticos, né, num jogo de blitz é simplesmente impressionante. Então, Yagis vai lá e joga a torre em E6, ofertando uma troca de torres para tentar gerar um forte peão aqui na casa de E6, tentar passar um peão na casa de E6. É justamente o que acontece, nós temos torre por E6, F por E6 com tempo na dama, a dama vai para a casa de C6 e agora o Yagis finalmente recupera o seu material jogando dama por peão da casa de H7. Note que esse tempo todo as brancas estavam com menos material e agora a posição finalmente volta a ter a igualdade material, mas pretas têm um monte de problema para resolver e quando cai o peão de H7, o peão de H2 se torna um peão passado e isso vai ser importante no futuro. O Magnus joga o lance rei na casa de C8, beleza, e o Yagis começa a correr o peão passado. Cara, é uma visão de jogo incrível, né? Ele joga o H4, vem o A5, H5 e basicamente a pergunta é, como você para a promoção do peão, né? O Magnus diz, calma lá, eu vou jogar bispo em D6, vamos propor aqui uma troca de bispos, depois eu vou trazer a dama, né? E vamos parar aqui a promoção do peão. Acontece que esse lance por parte do Magnus, bispo em D6, é uma gafe que perde o jogo de maneira imediata e só tem um lance para as brancas que vence aqui. Pause o vídeo, tente encontrar o lance vencedor das brancas, que a partida já está se encaminhando aí para o seu final. Pausou? Encontrou? Eu espero que você tenha encontrado a ideia vencedora. A ideia vencedora para as brancas é o belíssimo dama em D7. E o problema do bispo em D6 é que no final da linha, quando a gente trocar tudo, ou você defende o bispo, ou você defende a torre. E aqui a troca de damas é totalmente forçada. Você tem que tomar, as brancas capturam, você tem que tomar mais uma vez, e agora o rei está sobrecarregado. Ou o rei defende o bispo, ou o rei defende a torre. Então nós temos uma troca de torres
E o final é completamente ganho para as brancas. Nessa posição, ao invés de capturar a torre e ir para um final que é muito fácil de converter, o Magnus prefere capturar o bispo, né, e manter algumas complicações no tabuleiro. Claro que você pode jogar um lance aqui, por exemplo, eu vou jogar torre na casa de E4, que deixa essa posição extremamente difícil de converter, depois de um F5, F4 da vida, mas o Yagis é um jogador, né, que tem um futuro promissor. Então, ele percebe uma coisa, tem aqui uma situação bem interessante. O rei não tá no quadrado e o bispo não consegue ficar de olho na casinha de promoção, hein? Porque tem um peão na frente. Então nós temos H6 sacrificando a torre para promover. Rei toma a torre, H7. No próximo lance, Yagis vai promover. Rei na casa de D7, a promoção, a posição completamente perdida por parte do Magnus, que tenta segurar, joga bispo em E5, né? Ele tá tudo em casas escuras, tá argumentando aqui, sua dama não vai poder tomar nenhum dos peões, né? Contanto que eu mantenho o rei e o bispo defendendo tudo, eu tento talvez uma fortaleza, disse o homem que não acredita em fortaleza, claramente sabendo que ele já estava perdido, mas, né, querendo ver a conversão do garoto. Dama em H5, rei na casa de E6, dama em F3 jogando totalmente pelas casas claras, girando aqui uma ameaça, né? De dama em E5 cheque, já começando a pegar peões. A4, dama D5 cheque, e aí começa a cair material, né? O Magnus ainda tenta gerar problemas, mas poucos lances depois, né? O jogador de brancas vence porque, na verdade, caiu o tempo do Magnus, né? Não foi nem por abandono nem nada, ele estava jogando, tentando talvez uma armadilhazinha de afogamento. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Um abraço e até a próxima.